Beleza. Agora na segunda parte a gente vai implementar os principais elementos aqui do formulário, tanto HTML quanto CSS. Então vamos lá. A gente vai começar implementando dois elementos básicos aqui de qualquer formulário, que são o opa, label e os inputs, tá? Esses dois elementos aqui são fundamentais em qualquer formulário. Então a gente vai começar no formulário de pesquisa aqui, coletando o nome da pessoa que vai responder o formulário. Então aqui eu começo então pelo label, e aí ele já pede para a gente identificar para qual componente a gente vai criar esse label. Então vai ser para o componente nome, a gente dá um nome para ele, e aí isso aqui está querendo dizer o seguinte: para o elemento o ID, o elemento com ID nome, esse vai ser o rótulo, tá? O label vem do rótulo. Para isso, a gente vai criar então o nosso input. Input é uma entrada, né? E aí tem vários tipos de input diferentes. O padrão é text, que é para identificar uma caixa de texto. Tá? A gente vai dar o ID nome para ele, que é o ID que a gente definiu aqui em cima, né? Para qual elemento ele vai referenciar. E mais algumas coisas aqui, como por exemplo o name do elemento, vou dar também o name nome. E mais um componente de validação que é o required. Isso aqui é um elemento de validação que vai evitar que o usuário envie formulários sem preencher o nome, tá? Então é um campo que obriga ele a preencher o nome, tá? Vou só rodar aqui com o Go Live para a gente acompanhar as duas coisas. Então aqui fica à direita, esse aqui fica à esquerda. Aí, deixa um pouco menor aqui, a gente tem mais espaço. Então a gente pode ver, ó, o label, o rótulo e a caixa de entrada, né? Legal? Então a partir daí já a gente consegue evoluir, criar mais componentes, tá? Antes de dar sequência, eu vou criar só mais um elemento aqui, mais um label para identificar agora a idade da pessoa. Idade, tá? Label idade. E o input agora a gente vai ver que a gente pode escolher um outro tipo. A gente vai escolher o tipo number. Por quê? Porque dessa forma agora ele vai coletar somente números, ele não deixa eu digitar texto aqui dentro, tá? Somente números, tá? A gente pode até definir aqui tamanho mínimo, por exemplo, 0 e máximo, sei lá, 100, para que a pessoa não digite um número negativo, né? E que não digite um número muito absurdo, tá? Então, fica a critério da situação, tá? Beleza, já temos dois labels, para cada um uma caixa de texto. Percebam que ele está ficando tudo um do lado do outro, né? Por quê? Porque eles são componentes inline, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá para o CSS. Eu já vou configurar em paralelo aqui para não deixar só para o final, tá? Então, a gente vai configurar isso aqui. Para isso, a gente vai precisar definir, primeiramente, o asterisco, né? Esse asterisco é aquele caso onde a gente zera as margens dos elementos, ó, tudo grudadinho. Zero padding também de todos os elementos. E uso box size em border box para ele considerar aí cálculo de largura, tá? Fazer certos cálculos de largura dos elementos. Beleza, isso padroniza para todos os navegadores, por isso que é importante fazer isso. Se eu abrir o navegador A ou B, vai funcionar da mesma forma. Tá, o que mais? A gente tinha, antes de ir para o formulário em si, a gente tinha, pode definir algumas coisas a mais, aqui, como por exemplo, o body, a gente usar um fonte familiar, né? Então, aqui fonte familiar, para ficar com fonte sem serifa. A gente pode dar uma cor de fundo, meio que um cinzinha, tá? Só para dar um destaque diferente. E tá bom, né? Tá bom assim. A gente tem um container. Esse container também a gente pode configurar ele da seguinte forma. Então, é uma classe container. Para que esse container fique centralizado e ocupe um espaço menor, para não ficar ocupando todo o espaço da tela, né? É porque se eu abrir essa tela aqui, deixar ela maior, ela vai ficar um formuláriozinho no canto esquerdo e nada no canto direito, né? Então a gente vai
alinhar ela para que fique, não ocupe todo o espaço da tela, né? Então o content a gente vai definir como uma largura máxima acima de, pode ser 600 pixels, com uma margem de 40 para cima e para baixo e automáticas laterais. Agora ele vai ocupar só um espaço menor, né? Percebe? Centralizado, ocupando só 600 pixels de largura. Ok, certo. Bom, continuando aqui, agora vamos também definir uma cor de fundo branca, pode ser. Um padding de 30 pixels e uma bordinha aqui, ó. Legal. Tá, já ajuda. Vamos lá. Agora, para o formulário, o que a gente pode fazer? A gente tem, basicamente, a gente precisa configurar os labels e os inputs. Então, label. Label, ele geralmente é usado, é praticamente sempre usado somente dentro de formulário. Então, se eu escrevo label, eu sei que vai ser dentro de formulário. E não preciso especificar bem certo onde, né? Por exemplo, form, label, né? Vai funcionar também, mas só label já nos atende aqui. Então, a primeira coisa é dizer que ele é display block. Isso faz com que ele ocupe toda a linha, certo? E aí tudo que tiver do lado dele cai para baixo. O que mais? Uma margem para cima de 15, por exemplo, para não ficar grudado. Então, aqui ficou bem separado, né? O nome da idade ficou bem separado agora. E vou deixar ele negrito também. Legal, já tá bom. O input é a mesma coisa. Agora, o input a gente precisa configurar. Daria para configurar diferentes tipos de input, mas eu vou dizer que todos os inputs, não importa qual tipo, se é number, se é text, vai ter uma largura de 100%. Ele ocupa todo o espaço horizontal, né? Vai ter um padding de 10 pixels, para não ficar grudado nas margens. Uma margem para cima de 5 pixels para não ficar grudado no label. E aumentar um pouquinho, talvez, o tamanho do texto aqui dentro. Não, tá bom assim. Isso já é suficiente. Legal? Já deu uma cara diferente aqui, né? A gente poderia fazer mais coisas aqui, como, por exemplo, tirar a borda dos elementos, né? Dá para brincar aqui, tá? Mas vamos deixar assim. Tá, vamos voltar agora para o HTML. No HTML a gente vai adicionar mais componentes para a gente ver quais são os outros tipos de elementos que a gente pode usar no formulário. Então, o próximo aqui vai ser o e-mail. Então, a gente vai criar um label para e-mail, onde o componente de texto vai ser um input do tipo e-mail. Então, o componente de entrada é um input do tipo e-mail. Então, tivemos text, number e e-mail. Qual é a diferença? A diferença é que esse, com o tipo e-mail, ele vai validar o formato, se ele tem um texto, um arroba e uma segunda parte aqui, né? Ele não valida certo se é um e-mail válido, mas ele valida o formato, tá? O que mais? Tem uns detalhes aqui que eu acho que não mencionei. Então, dentro de cada input eu tenho essas propriedades aqui, ó. Type é o tipo dele, então, text, number, e-mail, ID é identificador único, então cada um tem que ter um ID diferente. O name vai ser útil depois quando a gente pegar a informação que for digitada pelo usuário aqui. E o required, ele valida a obrigatoriedade. Então, a obrigatoriedade de preencher a informação antes de enviar para o servidor, para algum lugar, tá? Beleza, então, e-mail já foi. Agora a gente vai adicionar mais alguns outros campos aqui para a gente ver essa variedade de tipos. Então, mais um label agora para a data de nascimento. Então, for label, for chamar de nascimento, data de nascimento e o input vai ser um input do tipo date. E aí, mesma lógica, né? ID, nascimento, name, nascimento. E aí você percebe aqui que ele cria um campo de texto com um calendário, você consegue selecionar, tem o formato aqui português, né? Dia, mês e ano, porque eu estou com o navegador em português, tá? Enfim,
Então, input do tipo data também já vimos. Temos também um input, no próprio input no tipo number, a gente vai capturar a altura da pessoa, tá? Altura em centímetros. E aí a gente precisa de um componente de input do tipo number com, a gente pode definir um mínimo e máximo, tá? Ou pode definir um step. O step é legal para a gente dizer que ele vai ir em centímetros, né? Então, 0,01. Então, se eu clicar aqui nesse ícone para cima ou para baixo, ele vai de 1 em 1, tá? Isso é interessante também. A gente pode definir o máximo e mínimo também, para evitar valores negativos, por exemplo, né? Mínimo zero, por exemplo. Né? Pode ser menor que zero, tá? Enfim, tem outras coisas que a gente pode fazer. E agora a gente pode também definir aqui um componente para te capturar as horas de sono. Tá? Então, chamar de horas. Horas de sono por noite. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode incluir um input do tipo range. Tá? Aí, ele é um componente legal que você consegue arrastar e soltar. Tá vendo? Então, a gente pode colocar... pode ter uma interação diferente aqui, né? Então, posso colocar aqui mínimo zero e máximo 12, por exemplo, ou máximo 16, 14, né? Acho que 12 já é demais até, né? Mas enfim. E aí aqui a gente coloca um componente de span, porque esse componente aqui, vou chamar de ID, horas, valor, sei lá. Então aqui 8 horas, para identificar aqui qual é o valor recomendado, tá? Isso aqui depois a gente vai definir bem certo o que vai aqui, tá? Aqui também a gente precisa de um valor, porque não que precise, mas, por exemplo, se o padrão é 8, então começamos com o valor 8, conforme for mexendo aqui, ele vai diminuindo, tá? A ideia depois em JavaScript é, conforme eu for mudando isso aqui mudar dinamicamente. Então, se eu começar com 8 e for jogando para baixo em 1 ele vai diminuindo. 7, 6, 5, então vai alterando esse texto aqui, tá? Isso aí vai ficar depois, para depois. Bom, outro agora é o Radio Button Checkbox. Então vamos lá. Vamos criar um label para chamar de atividade. Quantas, ou melhor, você, a ideia aqui é sim ou não, né? Você pratica atividade física regularmente? E aí a gente vai criar da seguinte forma agora. Um label, tá? Um label para sim, com o valor, com o valor aqui dentro, input do tipo rádio, input dois pontos rádio, com o name sim e o ID sim, e o valor desse input vai ser sim. Mais ou menos essa é a lógica. Ó. Um label que se, aqui não é sim, aqui é atividade. Não fica estranho, atividade. Certo? Então, um label que se eu selecionar, quer dizer que eu pratico atividade física regularmente, tá? Repare no name dele, tá? O name dele é importante porque agora a gente vai criar o mesmo label, só que ao invés de sim vai ser não, não, e aqui no ID também, não, e o valor não. Pode deixar sim sem acento mesmo, tá? Então, o que a gente tem que entender aqui, ó? Esse name tem que ser igual. Por quê? Porque ele, sendo igual, ele cria um grupo. Ou seja, aqui à direita, se eu marco sim, e depois marco não, ele desmarca o anterior, tá? Porque dessa forma ele não, ele entende que é um grupo, então ele não pode deixar dois marcados, tá? Então esse é o name da atividade. Beleza. Vamos só já corrigir isso aqui, porque foi estranho, né? Então vamos lá no CSS e aqui no
o nosso input, a gente definiu input para todos, né? Só que esse aqui é um input diferente, não dá para fazer essa configuração. Então, o input do tipo rádio vai ter uma configuração de largura automática, tá? Que ele já corrija. Você pode até dar uma margem para direita aqui para não ficar muito grudado, né? Mas só a altura automática que ele já resolve. Legal? E a mesma coisa a gente vai fazer agora para o checkbox. Então a gente vai criar um label para o checkbox, onde a gente vai permitir que o usuário selecione quais atividades físicas costuma praticar. Então eu vou dizer aqui que o label vai ser para. Aqui não precisa, pode deixar sem, mas aqui a pergunta: quais atividades físicas você pratica? Então a gente vai pegar a mesma lógica do rádio, só que vai fazer um checkbox. Então, label for, vamos lá. Primeira atividade, corrida. Então, um input do tipo checkbox. E o name dele agora vai ser no plural, tá? Então, no singular vai ser se ele pratica ou não, e no plural vai ser uma lista de atividades, tá? Então, basicamente é isso que muda. Todos vão ter um ID, todos vão ter um valor, que esse é o valor que ele vai se capturar quando eu enviar essa informação para algum lugar, e esse é o texto do label, né? Então, aqui 3 atividades, ó. Corrida, natação, ciclismo. Ah, quero mais uma? Não tem problema, é só adicionar. Label for, vou colocar aqui, caminhada. Aí aqui a gente cria um input do tipo checkbox com name igual aos anteriores, atividades. O ID dele vai ser único, então caminhada, e o valor dele vai ser caminhada. E aqui o texto do label, caminhada. Perfeito. Aqui, mesma lógica. Agora eu consigo marcar mais do que um. Aqui é só um, né? Sim ou não. E aqui eu permito criar, selecionar mais do que um. Tá? A mesma lógica que eu fiz aqui, eu vou fazer para o meu input do tipo checkbox. Então eu faço uma vírgula aqui, input checkbox, né? E aí agora ele vai fazer a mesma formatação. Ok. Vamos lá. Mais alguns elementos importantes aqui. A gente vai agora criar um label para a gente verificar quantos copos de água você bebe por dia. Isso eu vou usar somente para a gente criar um input tipo number, tá? Number com ID pode ser copos, name copos, e agora a gente define um mínimo de 0, não tem como ser negativa, né? E um máximo de 20. Pode ser required também, que obriga a pessoa a dizer quantos copos. Olha aqui, ó. Desse jeito aqui. Ah, eu posso usar um tipo range? Também posso, né? E aí ele vai permitir que você selecione, tá? Eu vou deixar o tipo number mesmo. Acho que é isso. Tá faltando só mais um componente aqui que é útil também quando eu quero escrever um texto longo, porque nesse caso aqui, ó, o input name, por exemplo, ele permite que eu escreva um texto longo, porém ele não deixa eu ver todo o texto, tá? Então esse não é para texto longo, esse é para texto curto. O texto longo é um text area. Então vamos lá. Vou criar um texto de comentários. Se assim, que pode melhorar na sua rotina de saúde e bem-estar. 6. E aí a gente insere um text area com o ID comentários, name comentários. Pode definir quantas linhas e colunas. Isso aqui é mais estético, tá? Para a gente dar um tamanho inicial para ele, tá? Então, vou só colocar aqui rows. 4, pode ser.
E pode ter um placeholder também, mas só assim já é o suficiente. Fechar aqui. E esse aqui precisa ter um fechamento, tá? Aqui, ó. Tá assim. Se eu der rows 10, por exemplo, ele vai aumentar a altura dele, tá vendo? Beleza. Aqui no CSS é a mesma lógica. Eu preciso dizer que isso aqui, tanto input quanto text area, tem a mesma configuração, e aí fica bonitinho. Agora permite que eu dê enter e escreva aqui dentro. Legal. Falta mais um que eu acabei esquecendo. Antes desse cara aqui, antes desse comentário, eu vou criar um outro label para a gente avaliar a alimentação. Então, como você avalia a sua alimentação? E aí aqui a gente vai criar um campo de seleção, tá? Campo do tipo select. Tá? Por quê? Porque ele vai abrir uma caixa de seleção para a gente selecionar uma opção ou outra. Então aqui vai ter um ID, vou chamar de avaliação, pode ser, name, avaliação também, avaliação. E aqui dentro a gente cria options. O primeiro geralmente é um option vazio, com o campo selecione uma opção, por exemplo. Que é aquele campo que vai aparecer sem nada, tá? Aqui, ó. Que não tem valor nenhum. A gente pode pôr aqui, ó, value vazio, tá? Os demais daí eu posso ir adicionando quantos eu quiser. Option com valor excelente, por exemplo, porque a alimentação seria excelente. Então, é a segunda opção. Permite aqui que eu selecione uma delas, né? E eu posso adicionar quantas eu quiser. Então, excelente, boa, regular, ruim. Pronto, já tá bom assim. Tem algumas opções para selecionar. Mesma lógica, ó, ele não tá legal. Vamos aqui no CSS. Vamos dizer que o select também vai ter a mesma configuração do input. Agora ficou padronizado. Legal? E é basicamente isso. Agora, a gente precisa do botão, né? Tem algumas formas de fazer. A gente pode criar um input do tipo button, né? Com um botão chamado enviar, que é um put, assim. Só que para ficar um pouco diferente e usar uma outra estratégia, a gente vai criar um botão mesmo, tá? O botão vai ser um botão do tipo submit. Por quê? Porque aí quando eu clicar no botão, ele submete o formulário, então é a ação de submeter o formulário. Tem uma diferença entre clicar e submeter, tá? E aqui o texto do botão. Tá pronto. Enviar. E eu vou dar uma melhoradinha nele. Então a gente vai brincar aqui agora um pouquinho com o CSS dele, tá? Subir um pouco aqui. Então aqui mesma lógica, né? Para dizer que é só vou configurar esse botão, então eu vou colocar aqui, ó, form button, que é o botão dentro do formulário. Vamos dar uma margem para não ficar grudado ali em cima, né? Margem para cima de 20 pixels. Ok, já deu um espaçamento. Um padding pode ser de 10 pixels para cima e para baixo e 20 para os lados. Aqui. Uma cor de fundo. Background color. Pode ser essa cor aqui mesmo. Azul. A cor do texto branca. Ok. E podemos tirar a borda também. Então, border none. E ele fica um pouco mais bonitinho. E o cursor pointer, que aí aparece a mãozinha quando passa a mão em cima. Tá? Também aqui dá um hover para ele, que aí quando passar o mouse em cima, ele muda a cor do fundo, com azul um pouco mais escuro. Legal, não vai funcionar, né? Quer dizer, ele até submete e diz, olha, esse campo é obrigatório, por quê? Por causa da configuração que a gente fez no formulário, né? Tem validação mínima aqui, ó, required. Então, esse campo é obrigatório. Se eu não escrever nada aqui, ele fala para mim, ó, que eu preciso preencher o campo. Mesma coisa com a idade, o e-mail, assim por diante, tá? Então, beleza, da parte de HTML e CSS está pronto. Na próxima etapa, a gente vai para o JavaScript. Valeu!